Ô Gato Gil, tá gravando já? Tá, ok. Então, olha para lá. Tá. Para que lado? Pessoal, olá. Tudo bem? Conforme prometido, então, conforme acordado, vai aqui o primeiro vídeo da tentativa muito incipiente, tentativa ainda muito amadora, não sei se as outras vão deixar de ser, enfim, mas de fazer alguns vídeos com informações sobre os conteúdos de terceiro ano, das turmas de terceiro ano do curso técnico em agropecuária, A e B do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. Turmas essas que eu estou com uma baita de uma saudade, mas que infelizmente o contexto não permite que a gente esteja interagindo pessoalmente. Vejam bem que eu não usei a palavra aula. Eu não sei se isso vai ser exatamente uma aula para mim. A aula, ela implica justamente nesse contato, nessa interação que aqui entre eu e a câmera, e o Gato Gil de câmera e a Gata Elis de diretora de produção, a gente não tem com vocês. Mas dentro do que temos hoje é o que podemos fazer e eu espero que esse vídeo os ajude. Conforme conversado com alguns colegas, essa primeira tentativa é uma revisão daquilo que trabalhamos nas primeiras semanas, que era o tema Primeira Guerra Mundial, né? E consiste num vídeo mais... em 2 vídeos eu pensei, mais de revisão. A minha ideia é que sejam 2 vídeos relativamente curtos, 20, 25 minutos, né, porque eu não sou de falar muito. O primeiro deles, que é o que eu estou iniciando agora, sobre as causas do conflito. O segundo vídeo sobre o desenvolvimento e as consequências dele. E aqui eu já vou direto então para o tema principal, que é justamente a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que quando nos vestibulares e enems da vida se fala neste tema, costuma-se normalmente frisar menos a parte do desenvolvimento, das características do conflito, e muito mais a questão das causas e das consequências. Também é bom pensar que, quando o enunciado de alguma destas provas se remete imediatamente à Primeira Guerra, normalmente ele se restringe a ela. E quando você fala em consequências, normalmente você já associa estas consequências à chamada Segunda Guerra Mundial, ao conflito que vai vir relativamente pouco tempo depois. Então, por isso esse primeiro vídeo vai ser só sobre as causas. Quando se trabalha elas, costuma se trabalhar de maneira, entre aspas, isolada, na sua singularidade, enquanto que quando se fala das consequências, a ideia de quem elabora essas questões é tentar demonstrar quem está fazendo a resolução da questão, quem é, enfim, vestibulando, está fazendo o Enem da vida, mostrar como o conflito teve continuidade, teve uma longevidade nos seus impactos. Então, o segundo vídeo já vai falar assim, um pouco daquilo que vem adiante. Nesse aqui a gente agora vai falar especificamente sobre as suas causas. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Muito bem. E para isso eu vou, obviamente, utilizar algumas imagens, alguns slidezinhos, são os mesmos que a gente utilizou em aula já há alguns meses, né, lá em março, mas que vão ajudar a retomar, espero eu, um pouco do que a gente trabalhou. Vamos fazer a apresentação aqui. Troço bem rudimentar. Vamos ver se vai aparecer. A princípio, sim. Muito bem. Eu acho que vai aparecer. Se não aparecer, vamos ter que gravar tudo de novo, né? Não é a primeira vez. Bueno, falando então sobre Primeira Guerra Mundial. Esse conflito que, quando se fala nele, a expressão que se utiliza é choque de imperialismo. O choque de imperialismo tem que ser entendido como um sinônimo de Primeira Guerra Mundial. E por que tem que ser entendido desta maneira? Às vezes nem se usa a expressão Primeira Guerra Mundial, fala-se só sobre choque de imperialismos e a pessoa tem que estar ligada, que está fazendo referência a esse conflito. Coloquemos este conflito nas suas causas, nas suas motivações, dentro de uma lógica mais ampla. Pensemos assim, e eu já mencionei isso em outra oportunidade, talvez alguns de vocês lembrem.
ponto de vista histórico, nós temos múltiplas temporalidades. Tempos, entre aspas, mais curtos, tempos, entre aspas, mais longos. O que acontece? O tempo curto é como se a gente estivesse tomando por referência realmente o olho humano. Aquilo que cabe no olho humano é o tempo curto, é o tempo do fato, é aquilo que é dimensionável. Mas isto está dentro de um conjunto de outros acontecimentos, dentro de uma conjuntura e dentro de uma estrutura que escapa à dimensão do olho, que eu vou ter que me mexer com a cabeça para observar as relações, as inter-relações, as ligações entre esses fatos que vão formar uma conjuntura e que, por sua vez, são expressão de uma estrutura. O que eu quero dizer com isso? A estrutura ela não é observável, ela não tem assim um sintoma imediato, ela é mais profunda. No entanto, como a palavra mesmo já diz, ela é a estrutura, é aquilo que vai ter um caráter mais determinante. Quando eu estou falando em estrutura nesse caso específico, eu estou falando de sistema capitalista. O sistema capitalista é uma estrutura, ele é de longa duração. Para entender o que eu quero dizer, ele começa a se configurar lá com o mercantilismo, logo após as chamadas grandes navegações, a expansão marítimo-comercial europeia. Estamos falando em séculos XV, XVI. E hoje nós temos capitalismo. Então vocês percebam a estrutura na qual nós vivemos, a sua gênese está há 5 séculos, há meio milênio atrás. E aí eu não consigo, no alcance do olho, entre aspas, observar os acontecimentos. Agora, se eu pego um acontecimento específico, crise de 29, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eles são, entre aspas, e vejam bem, isso é uma metáfora, obviamente, mas eles são alcançáveis, eles são restringíveis, eu tenho data de início e data de fim muito claras, que é o tempo do fato ou da conjuntura, a estrutura não. Só que, como eu realmente falei anteriormente, a estrutura tem um caráter mais determinante e é ela que vai, em última análise, me explicar por que, olhem bem o que eu disse, o primeiro vídeo é causa, então é por quê. Por que acontece a Primeira Guerra Mundial? E aí a explicação estrutural é: trata-se de um conflito que é resultado de um processo estrutural, lá nas profundezas, de adequação, ou melhor, readequação do sistema capitalista. Vamos colocar isso na estrutura para entender melhor. Esse sistema que eu mencionei agora está nascendo lá nos séculos XV e XVI com o mercantilismo, ele vai se consolidar, ele vai ganhar corpo e consistência a partir da Revolução Industrial, século XVIII, 1750, 60, 70, por ali, num lugarzinho específico que vocês devem lembrar, a Inglaterra. A Inglaterra é a nação onde ocorre a Revolução Industrial e, por ter nela acontecido esta revolução, a Inglaterra é não apenas o pioneiro do capitalismo consolidado, mas é também o protagonista. O que isto quer dizer? A partir de então, a Inglaterra é, entre aspas, e cada vez mais a senhora do mundo, deste mundo capitalista. A partir de mais ou menos 1850, ou seja, um século depois já de hegemonia inglesa, marítima, comercial, industrial, nós vamos ter um processo chamado Segunda Revolução Industrial, que, entre outros aspectos, como transformações tecnológicas, produtivas, vai significar também a expansão desta industrialização de bens de capital ou bens de produção para outros países. Segura um pouquinho. O que é bens de capital ou bens de produção? Vamos fazer a relação com a geografia? Lembrem, há tipos de indústria e normalmente podemos categorizar, simplificando as indústrias, em 3 categorias, diferenciadas entre si pelo seu nível de complexidade. As mais simples, entre aspas, são as indústrias de bens de consumo não duráveis, alimentos, têxtil, as pioneiras da Revolução Industrial. Nós temos um nível intermediário de industrialização, que são os chamados bens de consumo duráveis, o que nós poderíamos relacionar hoje a eletrodomésticos, automóveis, são produtos com uma complexidade na sua produção maior, um valor agregado maior também,
mas que não chegam a ser aquele que é o ponto mais alto das escalas de produção industrial, que são os bens de produção ou bens de capital. Por que esse nome? Porque são as máquinas que geram as máquinas. Então, não são bens de consumo. Na indústria de bens de produção, o que eu gero não são coisas que o consumidor vai comprar, por isso não são indústria de bens de consumo. Mas são máquinas que vão produzir para as outras indústrias os bens que estas indústrias produzem, por sua vez, para o consumo de algum consumidor, sem ser redundante, mas já sendo. Então, a indústria de automóveis, por exemplo, ela precisa de uma máquina que ajude a produzir o automóvel. O automóvel é o bem de produção, ele é durável, ele não vai fazer uma corrida e ser descartado. Para produzir este automóvel, eu preciso de uma máquina, que quem produz é esta indústria de bens de produção. Onde eu quero chegar com tudo isso? Este é, por exemplo, portanto, o topo dos tipos de indústria. Industrializado de fato mesmo, então, sobretudo a partir da segunda Revolução Industrial, lembrando, a partir de 1850, mais ou menos, é quem tem indústria de bens de produção. Para ter isso, tem que dominar processos de siderurgia, tem que ter uma base de capital muito grande, tem que ter um desenvolvimento tecnológico e científico profundo. E até 1850, quem detém isso é a Inglaterra. A partir deste momento, outros países passam a ter, ou pelo menos já tinham muito limitadamente e passam a ampliar esse tipo de produção, o que vai gerar uma concorrência com os ingleses. Que países são esses que vão entrar para este clube muito seleto dos grandes industrializados, dos industrializados de verdade, vamos dizer assim? Pode-se destacar dois não europeus, Estados Unidos de um lado, Japão de outro, de um lado pensando no mapa, e no mapa, obviamente, na nossa perspectiva ainda eurocêntrica, e mais três europeus, a França, a Itália e a Alemanha. Pensemos assim, estes dois não europeus não são propriamente concorrentes diretos com a Inglaterra, ainda que a Inglaterra vendesse para o mundo inteiro, então proporciona uma concorrência, mas o pior, entre aspas, será no cenário do continente europeu para os ingleses, quando onde eles eram senhores absolutos do comércio, passam a ter uma concorrência cada vez maior. Notem que é de um produtor para 4. Isto é um impacto muito grande. Reduz-se o mercado consumidor inglês, aumenta-se a concorrência em relação a ele. E dentre estes países, o maior destaque certamente vai para a Alemanha, que durante esse processo ainda está também em formação enquanto Estado-nação, mas uma vez consolidada a sua condição de país, Estado-nação, lembrem, é igual ao país, ela vai ser o grande elemento de desestabilização desse sistema, porque ele só comporta um protagonista. Na medida em que um outro país, com uma dinamicidade econômica, com um crescimento vertiginoso e com um poder político e militar cada vez maior, esse país tenta se consolidar, ele vai gerar desacomodação no sistema, ou em outras palavras, ele vai gerar desacomodação na estrutura. Por isso, só isso já deu 10 minutos. Por isso, você vai ter gradualmente um necessário choque entre quem era o protagonista da estrutura, a Inglaterra, e quem vai gradualmente tentar ocupar esta função de protagonismo, que é a Alemanha. Todo o restante é decorrência disso. Não estou dizendo que isto seja uma simplificação, mas estruturalmente se explica por essa reacomodação do sistema. O sistema está se reacomodando, e isso vai gerar abalos sísmicos, terremotos do ponto de vista da geografia. Que abalos são esses? Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos pensar então que estes países, na medida em que aumenta a concorrência entre eles, vão recorrer a estratégias que de alguma maneira possibilitem compensar o aumento da concorrência, porque quando aumenta a concorrência, diminui o mercado consumidor. Eu tinha um produtor apenas, a Inglaterra, para todo mundo. Se eu tenho dois produtores, independente de quem seja, eu já tenho uma tendência a diminuir este mercado de quem era hegemônico. Eu não estou dividindo ao meio, mas ele existindo um outro concorrente, naturalmente já diminui uma parcela, mesmo que diminuta, desse anterior
mercado que monopolizava o comércio. Imaginem quando, em vez de um, eu vou ter 5 a mais. Japão, Estados Unidos, França, Itália, Alemanha. E isso pegando os principais, em menor medida Holanda, em menor medida Bélgica, mas aí vão ser, entre aspas, café pequeno, não vão ter condições de brigar realmente entre esse clube dos 6 grandes. Notem, 6 grandes até hoje, inclusive, não é por acaso. Bueno, a estratégia encontrada, sobretudo pelos europeus, para compensar essa diminuição do mercado consumidor é garantir mercados consumidores que não sejam suscetíveis à concorrência, ou seja, em determinadas áreas e com determinadas populações, não há risco que outra nação concorrente à minha venha a ocupar este mercado. Só que para que isso aconteça, é necessário que eu controle politicamente esse lugar e estabeleça normas, até mesmo pela força, que não permitam que este lugar e sua população comprem, consumam de outra nação. É isto que vai levar ao processo de imperialismo, que é a dominação de outras áreas por uma primeira área, e o neocolonialismo, ou seja, você estabelece laços econômicos de dependência, de forma que a área dominada politicamente, imperialismo, ela tenha necessariamente que viver economicamente em função da área que a domina, a metrópole, e a área dominada, a colônia. Como isso já aconteceu lá nos séculos XVI, XVII, XVIII, na América, com Portugal e Espanha dominando a América, a gente tinha lá um colonialismo. Este é um novo colonialismo, por isso neocolonialismo. São coisas juntas, ligadas, mas diferentes. Então, imperialismo é o processo de ocupação dessas áreas de dominação política. Neocolonialismo é a instituição dos laços econômicos que vão fazer com que esta área dominada vá de alguma maneira sustentar ou de alguma maneira atender economicamente aos interesses da sua metrópole. Não apenas comprando, sendo um mercado, uma reserva de mercado garantida, mas também fornecendo matérias-primas em valores mais baratos, dados estarem dominadas politicamente, coisas desse tipo. Então você vai ter um processo de dominação de áreas do mundo inteiro, sobretudo na Ásia e na África, está aqui no mapinha para vocês, então continente africano aqui no meio, continente asiático um pouco mais para quem está observando à direita, em que os países europeus que querem garantir reservas de mercado vão ocupar essas áreas, vão dominar politicamente imperialismo e vão, a partir desse imperialismo, estabelecer laços de controle e de favorecimento econômico, neocolonialismo. Por que a gente fala então em choque de imperialismos? Porque o mundo, pasmem, além de não ser plano, ele também é finito. E este mundo finito, ele vai chegar num certo momento em que estas potências do sistema capitalista não vão ter mais áreas novas a ocuparem para garantir mercados, consumidores, nem fontes de matéria-prima. E na medida em que não há mais áreas para ocupar, aquela que queira crescer vai ter que, de alguma maneira, se sobrepor à área dominada pela outra. Necessariamente, portanto, os imperialismos vão entrar em choque. Isso não vai ser de imediato com a segunda Revolução Industrial, que é em 1850, não vai ser em 1860, 70, 80, 90, mas menos de um século depois da segunda Revolução Industrial, desculpem, você vai ter esse choque. E esse choque ele estava tão latente, ele estava tão já pronto para acontecer, que quando ele acontecer, ele vai ser de uma dimensão absurda, a ponto de gerar uma guerra que, naquele momento, ficou conhecido como Grande Guerra. Foi a maior guerra da história até então. Mas nunca duvidem da capacidade do ser humano de fazer uma estupidez. Ele, em pouco tempo, vai fazer uma guerra pior. Então, choque de imperialismos é por isso. O sistema capitalista está em reacomodação estrutural. Esta reacomodação implica na
concorrência e na contestação da condição da Inglaterra como potência hegemônica, sobretudo pela Alemanha, e esta contestação vai gerar este conflito que inicialmente, para não acontecer, recorre ao imperialismo e ao neocolonialismo, e uma vez não tendo mais saída, o mundo sendo finito, este imperialismo e neocolonialismo chega ao seu limite, gera um choque que se torna um choque militar entre estas potências que eu mencionei agora há pouquinho. Bueno, dentro da estrutura, então, aí a gente vai reduzindo um pouco o foco, a imagem, e aí a gente tem a conjuntura. Aqueles elementos que tornam evidente, que vão evidenciando as coisas estruturais, aquilo que começa a ser visível, portanto, aos olhos. A conjuntura que eu falo é a junção de dois elementos que são a Belle Époque e a Paz Armada. Então, imediatamente logo antes da Primeira Guerra Mundial, 1914, quando ela inicia, nós temos dois contextos que são nem paralelos, eles são imbricados, eles são relacionados, apesar de não serem a mesma coisa, sobretudo na Europa. A Europa vive um contexto, em primeiro lugar, chamado Belle Époque, em francês, a Bela Época. A Belle Époque nada mais é que um momento entre justamente a Segunda Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial, em que há um desenvolvimento tecnológico, científico e cultural até então poucas vezes visto na história humana. Então você observa o continente europeu fazendo inovações que até hoje estão presentes no nosso cotidiano. Nós não inventamos muita coisa. Nós aperfeiçoamos. Inventar é um troço muito difícil. Aperfeiçoar, não que seja muito fácil, mas tendo a base, a essência, a ideia principal, é um processo, entre aspas, menos complexo. Vejam bem, nós temos como fruto da Belle Époque inventos como, está aqui no slide, o cinematógrafo, imagem bem acima ali, que é a base do cinema. Hoje o cinema tem tecnologia digital, mas é um aperfeiçoamento tecnológico. A ideia da projeção de imagens em movimento, ela é desse momento a possibilidade de fazer pelo menos isso. Logo abaixo, a figura do automóvel, voltando para o cinematógrafo, Irmãos Lumière, França. Embaixo o automóvel está aqui, a figura dos alemães Benz e Daimler, se não me engano, posso estar equivocado, não que seja comum, que eu sou quase perfeito, além de bonito, né? Mas Daimler e Benz são creditados a eles a ideia da invenção do automóvel, que é o que? Um veículo de locomoção individual ou de poucas pessoas, né? Leve, entre aspas, com motor a combustão. E hoje o que nós temos a essência é a mesma, só que ele é mais confortável, ele é mais tecnológico, ele é mais veloz, mas a essência é exatamente a mesma, um veículo leve, com motor de combustão para levar um número pequeno ou individual de pessoas, né? Da mesma maneira, ali ao ladinho, o avião, creditado tanto a Santos Dumont, um inventor brasileiro que teria feito o primeiro voo com o chamado 14 bis na França, em Paris, em 1906. Os norte-americanos brigam por esta paternidade do invento com os irmãos Wright 2 anos antes, em 1904. Grande briga que os irmãos Wright não teriam registrado, não teriam filmado, e só deu para filmar porque os irmãos Lumière eram os inventores do cinematógrafo. Notem, irmãos Lumière, França, aonde o Santos Dumont faz o seu voo, França também. E em cima a figura do telefone, Alexander Graham Bell, que alguns dizem ter sido apenas o patenteador da invenção, outros que teria participado do invento. De um modo geral, nós temos aí invenções que estão presentes até hoje. É um salto tecnológico, cultural, científico absurdo na história humana, em intensidade num pouco tempo. O grande símbolo desta Belle Époque é nada mais nada menos que a Torre Eiffel, que está aqui no seu momento de construção, final do século XIX, 1898, se não me engano, esta imagem. A Torre Eiffel vai chegar a impressionantes 300 metros de altura, 1898. Até então, a estrutura mais alta que o ser humano havia construído era nada mais nada menos que a pirâmide de Quéops, no Egito, 3.200 antes de Cristo. 146 metros de altura na sua estrutura original, 136 atualmente. Alguém pode dizer, Thiago, eu vi lá na internet, num vídeo do YouTube, eu li em algum lugar que teve depois estruturas maiores, que chegaram a 150, a 200 metros.
nem vou precisar exatamente a quando chegaram, mas era, por exemplo, a torre de uma catedral na Inglaterra em que a antena da torre ultrapassava a altura da pirâmide de Quéops. E a torre não resistiu muito tempo. Então, de duradouro, de efetivo, a coisa mais alta que o ser humano construiu teria sido a pirâmide de Quéops no Egito, 5.000 anos antes da Torre Eiffel. Então, você imagina o que esse europeu não está sentindo com tamanha profusão de invenções simbólicas, visíveis, palpáveis. E isso vai fazer com que ele seja um bom tanto pretensioso, aquela ideia do evolucionismo, de ser a cereja do bolo e a raça, entre aspas, mais avançada entre as raças de seres humanos. Já começou mal, né? Muito bem. Ao mesmo tempo, paralelamente, você vai ter um contexto que é o chamado da paz armada. O que acontece? Ao mesmo tempo que esta Europa está produzindo culturalmente, intelectualmente, cientificamente, esta Europa está ciente, em alguma medida, sobretudo os governantes, de que um conflito é inevitável. E aí, dada esta condição, as nações que são protagonistas vão começar a se articular em vistas desse conflito. Quem vai primeiro se articular é a Alemanha, que está com a sua bandeira antiga, que é a bandeira essa preta e branca aqui com cruz, é a bandeira do segundo Reich alemão, do primeiro Estado moderno alemão. Porque a Alemanha percebe que a sua consolidação e ascensão ela vai incomodar, ela vai desacomodar. Ela, inclusive, só consegue se consolidar enquanto país mediante 3 guerras, com a Dinamarca, com a Áustria e com a França. A mais simbólica e mais marcante de todas com a França, chamada Guerra Franco-Prussiana. Então a Alemanha entende que o seu processo de consolidação vai se dar pela força e a manutenção da sua existência também. Então esta Alemanha, prevendo a necessidade, ou melhor, com a necessidade de se proteger, prevendo algum conflito, ela cria um sistema, ela cria uma aliança, que vai ser chamada historicamente de Tríplice Aliança, obviamente porque tem 3 países, não, tem 14, por isso é Tríplice. Né? E essa Tríplice Aliança, inicialmente, ela vai ter uma função básica de conter a França. O grande inimigo, continentalmente falando, da Alemanha é a França, tá aqui com a bandeirinha no meio do outro lado, não por acaso. Porque no cenário europeu é uma espécie de gangorra, à medida em que a França sobe, a Alemanha desce e vice-versa. Ah, mas e a Inglaterra, Tiago? A Inglaterra, mesmo que um país, uma nação europeia, o seu caráter insular, ou seja, de ilha, faz com que ela esteja relativamente afastada dos assuntos continentais. Então, o conflito imediato se dá entre a Alemanha em formação e entre a França, que perde espaço, porque enquanto não havia uma Alemanha pujante, né, com condições de brigar, a grande potência do continente é ela, da área continental. Lembrem, não pegando a área insular que eu boto a Inglaterra. E esta Alemanha, quando se consolida vencendo uma guerra com a França, a Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871, ela procura logo em seguida impedir que esta França derrotada se rearticule para ela enfrentar. Então ela faz uma aliança que isola politicamente a França. Aqui embaixo tem a bandeira do Império Austro-Húngaro e embaixo ainda a bandeira da Itália. Se você observa no mapa europeu, nós temos aqui uma espécie de um paredão, a Alemanha aqui em vermelho, o Império Austro-Húngaro, a Áustria-Hungria em verde e a Itália aqui embaixo. Então você tem uma linha reta que isola a França aqui em roxo, em rosa, depende da que está uma cor aqui está outra. Isola do restante do continente. Como assim, Thiago? Tem ali Espanha e Portugal, que são nações inexpressivas naquele contexto. Então a Alemanha ela consegue, por esse sistema de alianças, isolar a França dentro do continente europeu. Esta França ela procura durante um bom tempo construir uma aliança paralela e não consegue. E enquanto isso acontece, a Alemanha, França, Inglaterra, todos os países estão se armando. Então, independente da política de alianças, estas nações procuram se armar tendo em vista a ideia de uma guerra. Aquele ditado acho que é o Lao Tse, filósofo chinês, né? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Por isso a paz armada. Não havia conflito ainda, foi o maior período da história europeia até então sem um conflito de grande proporção entre nações europeias, mais de 50 anos. A Europa nunca havia vivido uma paz tão duradoura.
vinha com o trauma das guerras napoleônicas do final do século XVIII e início do XIX. Então, essas nações começam a se armar, porque elas sabem que essa paz não vai durar muito tempo. Ela está maravilhosa, é a Belle Époque, mas uma hora ela vai acabar. Produz-se muita arma, cria-se o sistema de alianças. A Alemanha é pioneira. Em resposta, com o tempo, a França consegue articular uma aliança com a Rússia, que está aqui embaixo, o Império Russo, a bandeira dela, e a Inglaterra. Notem, a França e a Inglaterra são inimigos de séculos, Guerra dos 100 Anos, 1300 e lá vai fumaça. Para franceses e ingleses se juntarem numa aliança, é porque os ingleses tinham também muito receio do crescimento alemão, para se aproximarem do seu inimigo histórico mais antigo. E é o que eles fazem. Acabam formando um sistema de alianças, a primeira delas encabeçada pela Alemanha, chamada de Tríplice Aliança, 1882 ela se consolida, e a Tríplice Entente, que vai ser a resposta, ela vai se consolidar com a entrada da Rússia em 1904. A partir daí eu tenho o campo minado formado, ou seja, uma corrida armamentista intensa, os países armados até os dentes, alinhados em alianças de defesa mútua, ou seja, o país atacado, se algum deles for atacado, o bloco responde. E aí você tem, portanto, ali qualquer um que ataque acaba chamando pelo menos 3 para o conflito, e obviamente isso geraria um efeito dominó como aconteceu, que levou à Primeira Guerra Mundial. O barril de pólvora já está bem cheio. Vamos pegar agora as causas imediatas. A primeira delas é, como eu falei, as disputas imperialistas. O imperialismo vai levar um choque inevitável. Esses imperialismos são visíveis na África e na Ásia, porque lá estão as colônias europeias. Detalhe, pega ratão, cuidado! Aí eu vou lá e decoro e lembro assim, tem a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália de um lado, a Tríplice Entente, que é a França, a Inglaterra e a Rússia do outro. Aí eu pego um enunciado lá de uma prova e fala num incidente no norte da África, no Marrocos, em que entraram num conflito localizado, Inglaterra e França. Não, pega ratão, tá errado, porque Inglaterra e França estavam na mesma aliança, eram contrários à Alemanha, o perigo era a Alemanha. Tá certo. Mesmo estes aliados em cenário europeu, no cenário europeu, nas áreas coloniais, eles entravam em conflitos também. E as maiores áreas coloniais, a maior quantidade de colônias que tinham eram justamente Inglaterra e França. Por isso não era incomum um choque entre eles. Mas, mesmo que eles se chocassem, o interesse em conter a Alemanha era maior ainda. Então, eventualmente, eles se juntavam diante de uma ameaça maior. Mas os choques de imperialismo são, como eu dizia, na essência, a causa da Grande Guerra. Por isso, Primeira Guerra Mundial é igual a choque de imperialismos. Não bastasse isso, nós temos as disputas continentais na europeia, e por isso que eu estou projetando aí um mapinha da Europa para vocês. Já passei dos 20 minutos, agora vai. Dentro do continente europeu, a formação da Alemanha, que não existia enquanto Estado-nação até por volta de 1860, vai gerar uma desacomodação muito grande. A formação de um país implica necessariamente um território, e um território que pode vir a ser ocupado em relação a outros territórios. Isto vai gerar, portanto, desacomodações, e não só com a formação da Alemanha. Notem que nós temos, no cenário europeu, a gente não chama propriamente de Alemanha, não chama de Rússia, não chama de Áustria-Hungria, por exemplo. O adequado é chamar essa área em vermelho aqui de Império Alemão, a área em verde de Império Russo, a área em verde escuro de Império Austro-Húngaro, essa roxinha mais abaixo aqui de Império Turco. Império é um tipo de unidade política, um Estado, que tem como origem um povo específico, mas que na prática domina outros povos, por isso é um império, senão é um reino. Vou dar um exemplo. Portugal, era o reino de Portugal, é o reino dos portugueses. Quando o Brasil fazia parte do domínio português, fazia parte do Império Português, não do reino. O reino de Portugal era formado o Império Português era formado pelo Reino de Portugal, mais a colônia brasileira, as colônias na Índia, as colônias no Oriente, as colônias em África. Então, império é quando um povo, que tem normalmente um reino formado, domina outros povos. E aí você tem uma série de povos dominados no Império Alemão, no Império Austro-Húngaro, no Império Russo, no Império Turco.
Povos esses que ocupam áreas, vivem em áreas e às vezes não. Normalmente demandam soberania sobre essas áreas. Então você tem disputas por territórios, um império que domina dizendo isso é meu, e o povo que lá está dominado diz, não, isso é meu e vocês não têm que dominar aqui, nós queremos nossa afirmação nacional. Disputa de território que a gente ainda vai associar lá ao nacionalismo posterior. Além disso, tem entre os impérios em si também disputas territoriais. Por exemplo, aqui entre essa área vermelha e verde, a Polônia. Notem que nem tem Polônia, essa área que hoje é um país chamado Polônia. É habitado, obviamente, por poloneses, que é uma etnia específica. Não tem Polônia ali, mas brigavam pelo território da atual Polônia o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Da mesma maneira, no outro ladinho do mapa, aqui na fronteira entre a Alemanha e a França, a histórica região de conflito chamada Alsácia-Lorena, riquíssima em carvão, notem, carvão é uma fonte fundamental para a indústria, era de domínio francês e passa a ser de domínio alemão a partir da vitória dos alemães na Guerra Franco-Prussiana. Então você tem disputas territoriais por áreas que vão de alguma maneira significar fontes de matérias-primas dentro do próprio continente europeu. E isso vai ser fonte de tensão entre as nações deste mesmo continente. O Gatelês, vaza. Além disso, nós temos como fonte, como causa da guerra, o crescimento político, econômico e militar alemão. Cuidado! Eu não estou aqui reiterando o discurso de que a Alemanha é causadora da guerra, eu não estou aqui repetindo o Tratado de Versalhes, não é isso. Mas lembrem da ideia da estrutura, da causa estrutural. Na medida em que não tinha uma Alemanha que sequer era potência e ela se consolida enquanto país e enquanto potência econômica, o crescimento dela vai desacomodar o cenário. Vai ter países que vão perder espaço político, espaço econômico, espaço militar em função do crescimento alemão. E isso vai gerar conflito, porque o país que está crescendo, neste caso a Alemanha, vai querer consolidar esse espaço, é óbvio. E da mesma maneira, os países que perdem espaço vão de alguma maneira querer conter, levando necessariamente ao conflito entre esses países. Posso continuar? Se acomoda aí, por gentileza? Desculpe. Então, além desse crescimento econômico, político e militar alemão, que é a nossa terceira causa, nós temos mais uma, que são os nacionalismos. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Nacionalismo é um conceito. Todo ismo é um conceito. Né? Então, quando a gente fala em conceito, nós temos que ter cuidado para não cair num simplismo. A ideia de nacionalismo normalmente é associada a uma ideia de patriotismo, não são a mesma coisa, e é vista por quem faz esta associação simplista como algo natural, imanente. Por exemplo, um amor natural à pátria. Não. Nacionalismo costuma ser resultado de uma construção que não é gratuita, que não é inocente. Normalmente você vai ter dois tipos de nacionalismos. Aqueles nacionalismos diante de uma nação que já está formada e você precisa instigar esse sentimento nacional para mobilizar a população em caso de conflito, para uma própria obediência ao Estado, né? E você tem também casos outros de nacionalismos em que você tem grupos étnicos que se identificam enquanto nação, mas não são Estado, não são país e querem se constituir enquanto país. Então, às vezes, o nacionalismo ele é anterior ao país, às vezes ele é posterior. Vou dar um exemplo nos dois casos. Itália. Quando a Itália se forma, por volta de 1860, não tem um nacionalismo italiano. A Itália surge antes deste sentimento nacionalista. E aí tem uma frase clássica do Camilo Benso, conde de Cavour, que é um dos grandes articuladores da unificação italiana, em que ele teria dito ao rei Vítor Emanuel, o primeiro rei da Itália: Majestade, fizemos a Itália, façamos agora os italianos, porque não havia ainda a ideia de uma língua comum, de uma trajetória histórica comum, de uma unidade cultural comum. Isso foi construído, isso foi inventado. Todo nacionalismo é inventado, ainda que alguns patriotas se arrepiem ao escutar isso. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou que é errado, apenas que é o que ocorre.
Exemplo inverso, os poloneses que eu falava agora. Você tem então um grupo que não é um país que está disperso entre outros países ou estados, né, unidades, como a França, perdão, a Alemanha, a Rússia, a Áustria-Hungria, e que querem se afirmar enquanto país. Então eles se identificam enquanto nação, mas não tem ali um território seu de soberania para poder estabelecer um país. Em ambos os casos, esses nacionalismos vão funcionar nesse caldeirão que já é a Europa, que tem a desacomodação e a readequação do sistema capitalista, que tem o crescimento alemão que vai desestruturar isso, que vai desestabilizar, que tem as disputas imperialistas, que tem as disputas continentais na Europa. Então, assim, o caldeirão já está bem cheio. E aí você tem os nacionalismos como um tempero além, você tem os nacionalismos como as fagulhas que vão dar vazão aos barris de pólvora já bem cheios. Os nacionalismos eles vão incentivar tanto a animosidade que vai levar a guerra a acontecer. Então, os franceses eles vão ter um ódio muito grande aos alemães após a Guerra Franco-Prussiana. Os alemães terão aos franceses porque entendem eles como o grande inimigo da sua unidade, a sua grande ameaça. Mas, ao mesmo tempo, tem os nacionalismos menores localizados nessa região aqui da chamada Península Balcânica. Nós temos 3 penínsulas na Europa: a Península Ibérica, Portugal e Espanha, a Península Itálica, a Itália, e a Península Balcânica, carinhosamente conhecido como o intestino do continente europeu. Nem preciso dizer o que faz o intestino, né? Esse intestino, então, vai ser foco de uma série de tensões, porque ali nesta área, uma série de impérios, principalmente o russo, austro-húngaro e o turco, vão se enfrentar por territórios, na mesma medida em que há várias nacionalidades que estão nesses territórios e que não são nem turcas, nem russas, nem austríacas ou húngaras, e que querem afirmar-se soberanamente enquanto países. Isso vai levar a uma série de conflitos. Entre os vários conflitos, Guerra Balcânica, Segunda Guerra Balcânica, Guerra de Independência da Grécia, guerra disso, guerra daquilo, guerra daquele outro, é guerra atrás de guerra. Vai haver interesses dos grandes impérios que um país se consolide porque é uma perda de território para outro império. Então é um caldeirão muito complexo e que nenhum vestibular ou Enem vai querer que você entenda ele na sua especificidade. Mas vai querer que você entenda que é ali que vai estar a fagulha da guerra. Não é ali que está a causa estrutural. A causa estrutural está lá na Alemanha, na França, na Inglaterra, elas que são as nações industrializadas. Mas como o sistema de alianças amarra todo mundo, torna a Europa um campo minado, mesmo os Balcãs, a Península Balcânica sendo um cenário secundário, quando alguém pisa no lugar errado e aciona a primeira mina, o efeito é dominó e em pouco tempo o continente está em chamas, está em guerra, a Primeira Guerra, que eles chamam de Grande Guerra, e depois vira Primeira Guerra Mundial. A grande fagulha vai ser o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914. Francisco Ferdinando era herdeiro do trono austro-húngaro, aliado, portanto, da Alemanha. Este império austro-húngaro ele vai invadir e conquistar, dominar uma região chamada Bósnia-Herzegovina, que é próxima, é limítrofe a um reino recém-independente nos Balcãs, chamado Sérvia. A Sérvia, país pequeno, culturalmente, etnicamente, é um país de composição eslava. O povo sérvio é um povo de origem eslava. Esses eslavos não são apenas sérvios, tem várias outras nacionalidades de origem eslava. Uma delas, os russos. Portanto, os sérvios e os russos, que não são o mesmo país, têm uma origem étnica comum e por isso se identificam. Russos se identificam com os sérvios. Russos e o Império Russo é inimigo do Império Austro-Húngaro, estão em alianças distintas inclusive. Quando o Império Austro-Húngaro invade a Bósnia e a Sérvia fica receosa, ela já faz um contato maior com a Rússia. Vejam, Bósnia e Sérvia, pequena importância, mas eles arrastam já o interesse de grandes impérios que estão ali relacionados. O arquiduque Francisco Ferdinando, no dia 24 de junho de 1914, ele vai a Sarajevo, que é a capital da Bósnia-Herzegovina, para uma visita de Estado. Os sérvios, temendo que essa dominação na Bósnia se estendesse à Sérvia,
começam a fazer ações armadas contra os austríacos, contra os austro-húngaros. Ações essas que são classificadas como terroristas, sobretudo os sérvios que vivem na Bósnia fazem essas ações. Terrorismo é o tipo de ação que algum grupo estabelece de maneira violenta contra o Estado. O poder instituído, que é o Estado, classifica qualquer agressão a ele mesmo ser violenta de terrorista. Quando o Estado usa da violência, é a violência legítima, pelo menos em tese. Quando ele é atacado pela violência, ele classifica de terrorismo. Portanto, havia na Bósnia grupos terroristas sérvios que eram contrários à dominação da Áustria. No dia em que o arquiduque foi a Sarajevo, um desses grupos terroristas ligados à Sérvia, chamado Mão Negra, organiza um atentado contra a vida do arquiduque. Cerca o carro dele quando passava por uma ponte e joga uma granada no carro. Esta granada ricocheteia no carro do arquiduque Francisco Ferdinando e vai explodir no carro atrás da comitiva, também da comitiva, mas não o carro do arquiduque, ferindo alguns dos ocupantes e o carro do arquiduque segue adiante. O arquiduque decide manter a sua agenda em Sarajevo e vai para os outros lugares que ele tinha os seus compromissos, que eu não faço a mínima ideia quais eram. Mas uma vez terminados os compromissos, ele não sente receio do atentado e segue a vida, ou melhor, ele decide visitar no hospital os feridos do atentado. E aí, para ir ao hospital, no caminho, o motorista dele erra o caminho, entra numa rua que ele não sabe qual é, ele se perde e ele tenta fazer um retorno na rua, fazer uma volta, enfim, carro de 1914 não era lá grande coisa, deduzo eu, e o carro quebra. Quebra na frente de um café em Sarajevo, onde estava tomando um café indignado com a vida um estudante chamado Gravilo Princip. Gravilo Princip era um dos caras envolvidos no atentado da ponte que deu errado. Estava lá indignado tomando o café dele e quando ele olha na frente dele, paradinho, carro quebrado, o arquiduque e a esposa. Ele não tem dúvida, ele levanta da mesa onde ele está, ele saca uma pistola e ele mata o arquiduque e a esposa. É preso logo em seguida, poucos dias depois ele morre na prisão inclusive, e ele não vai ter noção que os disparos dele vão desencadear o maior conflito armado da história humana até então. Se não fosse o Gravilo Príncipe no dia 28 de junho de 1914, fosse outra pessoa em outro momento, em 15, em 13, não fosse o assassinato do arquiduque, fosse qualquer outro evento, isso é só o estopim. O barril de pólvora já está preenchido. E ele é bastante grande porque ele está ligado à estrutura de reacomodação do sistema capitalista. Portanto, causa estrutural, reacomodação do sistema. Conjuntura, Belle Époque e paz armada. Causas mais localizadas, disputas imperialistas na África e na Ásia, disputas continentais na Europa, crescimento político, econômico e militar alemão e os nacionalismos. Tudo isso somado só precisava de uma fagulha. Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Passei longe de 20 minutos, eu vou aprender a ser um pouco mais resumido. Nós temos aí as causas da Primeira Guerra Mundial. Vou parar esse vídeo para a gente ter o vídeo do desenvolvimento das consequências.